As fusões de aliens são um conceito bem curioso de Ben 10. Sendo apresentadas uma única vez durante a série clássica, elas só voltam da maneira que conhecemos lá em Omniverse, já que eu estou falando aqui dessas fusões de aliens nesse estilo mais clássico, onde temos a mistura de dois aliens do Omnitrix com seus nomes misturados e podendo utilizar o poder de ambos, embora nem sempre da melhor maneira possível. E é isso que nós vamos relembrar hoje, todas as fusões de Ben 10 clássico e Omniverse. Tudo começa no episódio Doutor Animal e o Raio Mutante, onde o Ben tá mexendo no Omnitrix porque ele quer descobrir como funciona por dentro para tentar liberar novos aliens. Só que o que ele faz é arrancar a tampa do Omnitrix com uma chave de fenda, e ele tenta depois grudar com um chiclete. Óbvio que isso não dá certo, e quando o Dr. Animal ataca, a tampa cai, fazendo com que quando o Ben se transforme, ele vire a primeira fusão que nos é apresentada, Insectobraços, a fusão de 4 braços e Insectoide. Basicamente, ele possui o corpo do 4 braços, com um ferrão, olhos e também as asas do Insectoide. E o Ben até acha que isso vai ser uma grande vantagem para ele, já que ele vai poder voar e dar altos socos. Só que as coisas não são bem assim, já que essas fusões do clássico, elas são desbalanceadas. Ou seja, ele não é tão forte quanto o 4 braços e ele é pesado demais para voar como o Insectoide. Então por mais que ele ainda tenha as habilidades super força, resistência e consiga até voar baixinho, ele faz isso pior do que os aliens separados fariam. Claro que ele ainda tem o ferrão que ele poderia usar para atacar, os olhos do Insectoide que ele pode usar para olhar para todas as direções e os seus reflexos avançados. O segundo alien que o Ben vê nesse episódio é o Diamante Cinzento, a fusão do Diamante com o Massa Cinzenta. Graças a isso, ele é um pouquinho maior do que o Massa Cinzenta e tem o corpo de cristal do Diamante. Então por mais que ele ainda consiga utilizar os poderes do Diamante e alterar algumas partes do seu corpo e até disparar cristais, e tem até a inteligência aprimorada do Massa Cinzenta, pelo seu tamanho, é difícil de utilizá-lo em combate. E é claro, por mais que ele ainda seja forte e resistente, ele é menos do que o diamante convencional. Tanto que vemos que ele quase não consegue fazer nada contra o morcego chama no episódio, e só é usado mesmo para cortar algumas árvores que estavam no caminho. E a última fusão que vemos nesse episódio é o Aqua Chama, exatamente, a fusão do aquático com o chama, e definitivamente essa não é uma boa ideia. Ele possui o corpo e a cabeça do aquático com os braços e pernas do chama, além de fogo em seu pescoço. E o problema aqui é que ele tem muita dificuldade em utilizar seus ataques de fogo, já que o aquático ele seca muito rápido, ficando muito fraco. Embora ainda assim ele ainda tenha a mandíbula do aquático que ele pode usar para atacar, ele ainda respira debaixo d'água e provavelmente consegue nadar muito bem. Uma coisa curiosa é que ele consegue utilizar seus poderes debaixo d'água, coisa que o chama também consegue na verdade, mesmo que com bastante dificuldade. Mas o Aqua Chama consegue fazer isso e ele até consegue liberar sua força total, já que assim ele não precisa se preocupar em secar o aquático, já que a água em volta vai lidar com o problema. E dessa forma ele consegue derrotar o morcego chama, lançando água quente nele. O triste é que depois disso tudo o Omnitrix é consertado, então não temos mais nenhuma fusão durante o clássico. Vale citar que elas foram desenhadas por Tom Perkins, que é o designer de personagem principal da série durante a terceira e a quarta temporada. Porém, ele não fez só essas 3 fusões, e temos como dar uma olhada em diversas outras fusões oficiais que ele fez no jogo de navegador Ben 10 DNA Lab. O jogo ele é bem simples, aqui temos diversos códigos e cada um deles representa um alienígena. Então nós inserimos 2 deles e esperamos a fusão ficar pronta. E os alienígenas que estavam disponíveis para nós fundirmos eram o Lobisman, o Bala de Canhão, o Diamante, o 4 Braços, o Frankenstrike, o Fantasmático, o Massa Cinzenta, o Chama, o Ben Múmia, o Insectoide, o Glutão, o Ultra T, o Besta, o Cipó Selvagem e o XLR8. Nenhum outro alien do clássico estava disponível, e no jogo também tínhamos a Gwen e o Vilgax, mas não dava para fazer fusão com eles. E essas são as fusões do Ben 10 clássico, mas não paramos por aqui, porém é um bom momento para você parar para dar um like e também se inscrever no canal. E se possível, considere se tornar membro, que você pode receber os vídeos até 24 horas antes. Partimos então para o Omniverse, e aqui é o Ben 10.000 que nos traz as fusões de volta, e o fato importante é que o Tom Perkins foi chamado novamente para fazer
fazer o design dessas fusões, já que ele tinha feito os designs lá no clássico, eles sabiam que ele era bom nisso. Mas enfim, essas fusões são acessadas através do Bi-Omnitrix, que são dois braceletes que, quando ativados em conjunto, transformam o Ben em dois aliens ao mesmo tempo. E o primeiro que ele vira é o 4 Normossauro no episódio, e então não havia mais ninguém, com ele tendo o corpo do Normossauro, possuindo 4 braços e sendo vermelho. O 4 Normossauro possui a força combinada dos dois aliens que compõem a sua fusão. Graças à sua parte, Normossauro, ele consegue aumentar de tamanho, embora isso não tenha sido mostrado, e com certeza ele consegue pular bem alto como fazia o 4 braços. Um ponto muito importante é que as fusões do Bi-Omnitrix são equilibradas diferente de como eram as do clássico, ou seja, as habilidades de um alien não vão atrapalhar as habilidades de outro. E nesse mesmo episódio temos a aparição do que deve ser a fusão mais poderosa, o Atômico X, a fusão do que são ditos ser os dois aliens mais poderosos do Omnitrix, Atômico e Alien X. Basicamente, ele mantém seus poderes nucleares e também tem os seus poderes de manipulação de realidade do Alien X, porém sem as consciências de Bélicos e Serena, o que provavelmente faz com que essas capacidades sejam mais limitadas. Ainda assim, vemos como ele é bem forte, conseguindo levantar o Vilgax com um único peteleco, habilidade de teleporte, criar pequenos vórtices que dobram a realidade e disparar raios de energia atômica. Porém, ele demonstrou uma certa fraqueza para poderes temporais, como quando ele foi apagado pela bomba cronossapiana e também quando ele foi destransformado pelo Maltruant. Seguimos então para o episódio, vamos refazer a Guerra no Tempo, e a primeira fusão que vemos aqui é o Crash Shocker, que é uma mistura do Crash Hopper com o Shock Squat, ou seja, ele possui um corpo muito resistente e pernas muito fortes, podendo saltar bem alto e com sua cabeça dura acertar os inimigos em cheio, e graças à sua parte Shock Squat, ele também pode utilizar habilidades elétricas. O que vemos ele fazer na prática é basicamente soltar uma onda de choque ao pousar depois de pular, embora ele também poderia realizar disparos elétricos de maneira convencional. Nesse episódio nós também vemos o Ultra Diabrete, ele visualmente é basicamente o Diabrete com a textura do Ultra T. Aqui ele não é usado para combate, mas suas habilidades são utilizadas da melhor maneira possível, já que com a parte de Diabrete ele consegue desmontar basicamente qualquer coisa e remontar no que ele quiser. E com a parte Ultra T, ele consegue aprimorar o que ele montar ainda mais. Então ele utiliza peças do Proto Caminhão, mais peças da Ten Speed, que é a moto do Ben, para criar as motos temporais. É até curioso que isso faz um paralelo para quando o Ben mesmo utilizou o Diabrete para montar a Ten Speed utilizando peças do protocaminhão que estava destruído. E agora a própria foi utilizada para fazer as motos temporais, que são duas motos que o Ben e o Hulk podem utilizar como até uma nave, tanto para locomoção quanto para viajar no tempo. E tem uma terceira fusão que aparece nesse episódio, que é o Glutãozão. Por ser uma fusão do Glutão com o Gigante, ele não é tão grande quanto o Gigante, mas também não é tão pequeno quanto o Glutão. No episódio, vemos ele utilizar uma de suas grandes línguas para comer a espada do Ion, e ele enfrenta diversos capangas do Ion também. Por ser metade gigante, ele detém super força, super velocidade, capacidade de disparar raios cósmicos, embora ele não mostre isso, e é claro, como Glutão, ele pode comer as coisas e cuspir como energia explosiva. Parando pra pensar, é até capaz que essa energia que ele cuspa seja misturada com a energia cósmica do Gigante, sendo bem poderosa. E a última fusão que vimos na série é o Gosmossauro no episódio O Fim de uma Era. Ele é basicamente o formato do Normossauro, só que feito de gosma, e ele tem o seu projetor de gravidade. Assim como o Gosma, ele pode moldar o seu corpo como quiser, e é claro, ele tem a super força do Enormossauro, mas o máximo que vemos ele fazendo é quebrar uma porta. E muito provavelmente, embora não mostrado, ele consegue fazer seu corpo ficar com propriedades de ácido. E eu disse que ele era o último a aparecer, e de fato ele é, mas existem outras fusões que foram desenhadas, mas acabaram sendo descartadas. A primeira é o Gravadátilo, tendo o formato do Astrodátilo com o corpo rochoso do Gravataque. Assim ele poderia utilizar os poderes gravitacionais do Gravataque e os poderes energéticos do Astrodátilo, já que ambos os aliens voam de qualquer forma. E sua única fraqueza conhecida é o núcleo em sua barriga. E a outra fusão desenhada foi o XLRG,
O NRG com o formato do corpo do XLR8, ele basicamente tem a armadura de contenção, mas também consegue sair dela tendo a forma de dentro desenhada também. Ele teria seus poderes radioativos e também super velocidade tanto dentro e fora de armadura, embora fora dela ele seria mais rápido, conseguindo até mesmo voar em alta velocidade e até mesmo atravessar objetos. Mas devido à radiação que ele emana, é mais seguro para os outros que ele fique dentro da armadura.